Boa noite, queridos e amados irmãos. Shalom. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Pregador Logos, onde aqui pregamos a boa palavra de Deus, com a graça de Deus, pela sua graça e misericórdia, por meio da mensagem que o Espírito Santo tem nos trazido, através da leitura, meditação, comunhão com Deus. Amém? Hoje eu quero deixar uma mensagem que Deus colocou no meu coração a respeito do joio e o trigo. Vivemos tempos difíceis, e temos que cada dia mais, amados, buscarmos a presença de Deus. Então, para começarmos, vou deixar o texto registrado aqui de Mateus, capítulo 13, versículos 24, 25 e 37 a 43, para começarmos a mensagem. Tá bom? Como tenho falado aos amados irmãos, a versão que eu utilizo é um pouco diferente das demais. Por isso eu gosto de deixar claro aqui os versículos bíblicos, para que os irmãos possam acompanhar com suas Bíblias. E aqueles que quiserem, podem escrever no comentário na mensagem, e que eu vou deixar lá escrito com a Bíblia que eu utilizo, enfim, tá bom? E após a mensagem, não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, para que o YouTube entenda que é uma boa mensagem, uma boa prática, o que estamos fazendo aqui. Que o objetivo do canal é levar a palavra de Deus. Tá bem, irmãos? Então vamos começar. Mateus capítulo 13, versículos 24 e 25. Yeshua, Jesus, lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas. Nas versões que vocês estão acostumados a ler, o joio. Então, toda vez que eu ler aqui ervas daninhas, entende-se por joio. No meio do trigo, e foi embora. Pulando para o versículo 37. Ele respondeu, Yeshua respondeu porque os seus discípulos tinham perguntado a respeito da parábola. O filho do homem é quem semeou a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. Reino com letra maiúscula, significando o reino de Deus. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que as semeou é o adversário. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo. Assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá, da lei de Deus, dos princípios de Deus. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amados, nós vemos hoje em dia muitas igrejas abrindo as portas para o pecado no meio do povo de Deus. Não pregam a verdade, não pregam o arrepender-se, deixar os seus pecados de lado. E a palavra aqui ela é bem clara, a palavra de Deus é bem clara. Há um movimento que estão querendo modificar a Bíblia, vem com um negócio de discurso de ódio, enfim. Amados, Deus estabeleceu a sua palavra desde o princípio do mundo. E não sou eu nem você que vai mudar, não é ninguém que vai mudar. O que Deus estabeleceu não volta atrás. A Bíblia fala, Deus fala, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Também está escrito, Deus fala que Ele é zeloso pela sua palavra para cumprir. Então não é eu modificando o que está aqui escrito na palavra de Deus, não sei o que vai alterar o que está aqui escrito, que vai deixar de ser estabelecido por Deus, que vai modificar o que Deus estabeleceu, não, amados. Então aquele que faz pecar, como está aqui, aquele que te conduz ao erro, que mantém você dentro da igreja, te enganando, permitindo que você continue no erro, nos seus pecados, ele está te iludindo, está te enganando. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo, amados. Você pode buscar, porque por isso eu gosto de deixar os versículos bíblicos para que os irmãos possam meditar, estudar em casa, ler a palavra, medite, se apegue à palavra de Deus.
Não sou eu que alterando o que está escrito por Jesus, por Deus, no Antigo Testamento, que vai alterar. O inimigo é o inimigo que semeou o adversário. A colheita é o fim desta era, e os encarregados são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino, reino com letra maiúscula, significando o reino de Deus, do seu reino tudo o que faz pecar, e todas as pessoas distantes da Torá, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu, não é o irmão Rômulo que está falando. Eu estou apenas citando o que está escrito na palavra de Deus. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus, enquanto estava na terra em carne, providenciando o evangelho para a salvação das nossas almas, de todos aqueles que querem. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Tem igrejas abaixando a guarda para que o pecado entre no mundo. Ou melhor dizendo, perdão, para que o pecado entre na igreja e você pode tudo, a prática de tudo é normal. Não, hoje em dia é normal. Estão permitindo que o mundo entre na igreja. A igreja deveria ser um porto seguro, um diferencial para as pessoas. Tem cristãos que se dizem cristãos, não estou aqui para julgar ninguém, mas que vivem sua vida de qualquer maneira, de qualquer forma. E deixam de ser exemplos, são exemplos negativos para as pessoas. O Senhor Jesus disse: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem venham tais escândalos. É melhor que se lhe amarrasse uma corda, uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse ao mar, porque mais duro juízo receberão. Então, amados, entenda bem. O que o Espírito Santo quer chamar a atenção com esta mensagem, com esta palavra. Eu não tenho que olhar para pastor, para bispo, para irmão A, B, C, D, não. Para irmã A, B, C, D, não. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Paulo disse em uma de suas epístolas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, amados, temos que buscar cada vez mais nos assemelharmos, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, não sou hipócrita, não. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que colocar a nossa vida em comunhão com Deus a cada dia mais. Os tempos são maus, nós estamos próximos aos finais dos tempos. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Quem é mais criterioso, mais estudioso da Bíblia, entende, está vendo as profecias se cumprindo. É tempo de deixarmos de lado as picuinhas, o olhar para fulano, Beltrano, bispo A, bispo C, pastor A, pastor C. É tempo de nos focarmos somente em Jesus. Porque eu vou dar conta de mim. Eu não vou prestar conta de fulano, não vou prestar conta de cicrano, não vou prestar conta da minha esposa, dos meus irmãos de sangue, da minha mãe. Eu vou prestar conta de mim, do que eu fiz ou deixei de fazer para o reino. Então, amados, às vezes um irmão fala uma palavrinha com outra mais dura com outro irmão. Vou sair da igreja porque o irmão me ofendeu. Sejamos maduros espirituais. Sejamos adultos espirituais, deixando as picuinhas de lado. E vamos focar em Jesus, amados. Foi Ele que morreu por você e por mim, pela humanidade. Foi Ele que derramou o seu sangue no Calvário, 2000 anos atrás, levando o nosso castigo, a perdição eterna que era direito nosso, por causa do pecado. Então deixemos de lado todo embaraço, todo pecado que tão tenazmente nos assedia e corramos para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé é Jesus, não é pastor, não é bispo, não é irmão, irmã. Não, amados. É Jesus. O autor e consumador da fé é Jesus. E que possamos sempre ter as nossas vestes espirituais limpas, sem manchas, sem máculas, para quando o grande dia chegar.
E muitos amados irmãos, às vezes pensam no grande dia, quando no dia do arrebatamento. Ah, quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar para mim, para você? Será que você vai estar preparado? Quando Deus bateu o martelo lá, irmão Romulo, é a tua hora. Romulo, é a tua hora. E a alma descolar do corpo, qual será o destino dela? Então a mensagem é para reflexão, amados. Sabemos que dentro das igrejas há o joio e o trigo. Independente do joio e do trigo, tem que olhar para o semeador, que é Jesus. Ele mesmo fala aqui nessa parábola. O semeador, o que semeia, é o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo, a Jesus. Então tem que olhar para o semeador. Não é nem para o trigo que está do meu lado, muito menos para o joio. Eu tenho que olhar para o semeador, que é Jesus. Eu tenho que focar em Jesus. Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o texto. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em quem? Em Cristo. Você não vê pastor A falando de pastor A, pastor B. É em Cristo. Então tem que focar em Cristo. Foi Ele que morreu por mim, por você, pela humanidade. Então deixamos o embaraço de lado, amados. A joia, Jesus disse, é impossível que não venha escândalos. Eu vou ficar olhando por escândalo, estou preocupado com o irmão A, o irmão B, não. Eu tenho que lutar diariamente pela salvação da minha alma e pregar a mensagem para aqueles. Porque Paulo fala que todos nós temos o ministério da reconciliação. Então nós temos que pregar a palavra para aqueles. Não é acusar o irmão, não, a irmã, mas é pregar, falar a verdade que está escrita. Porque pecadores todos nós somos, inclusive eu. Justo, santo, só Jesus. Mas a Bíblia também diz em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo, é uma luta diária. Existe um ditado aí fora que diz o seguinte, a gente mata um leão por dia, mas nós cristãos não matamos um leão por dia. Matamos 10, 12, 15, 20, 100 se for preciso. Porque, como diz em Hebreus, como eu citei há pouco, né, deixando de lado todo embaraço e pecado que tão tenazmente nos assedia, olhando para o autor e consumador da fé. Então o pecado nos assedia a todo instante e nós temos que fugir dele, olhando sempre para o autor e consumador da fé, mantendo nossas vestes espirituais limpas. Para encerrar, amados, vou deixar o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, para concluir essa mensagem. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim, sacerdotes. Kohanim, sacerdote. Sacerdotes. A palavra Kohanim. Vamos lá. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do reino, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente, vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós recebemos a misericórdia de Deus por Cristo Jesus, que é o semeador, que é o fiel semeador. Então eu vou olhar para o semeador. Não vou olhar nem para o trigo do meu lado e nem para o joio do outro lado. Porque eu não sei quem é trigo e quem é joio, só o Senhor sabe. Então não cabe a mim julgar quem é trigo e quem é joio. Eu só estou citando os dois como exemplo. Mas não cabe a mim julgar, irmão fulano é trigo, irmão fulano é joio. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autoridade. Porque só quem conhece o interior do homem é o Senhor Jesus. E é Ele que vai fazer. E são os anjos dele, no final desta era, no final dos séculos,
no fim desta era, é que vai fazer a separação, porque ele vai dar a ordem. Então não cabe a mim julgar. Eu só tenho que olhar para o semeador, que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, porque foi ele que morreu e ressuscitou, e está hoje sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, amados, deixemos esse... Ah, pastor falou que isso é pecado, vou sair da igreja. Você vai para 10.000 igrejas. Se continuar em pecado, você pode ser um joio no meio do trigo. Não estou aqui te julgando nem te criticando, é só para você refletir, para nós refletirmos. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que mudar, buscar mudanças. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso não me coloca na posição como melhor que ninguém, não. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer aqui, para despertar o povo de Deus. Porque nós precisamos ser despertados a todos os dias, a todo instante. Porque temos que lutar pela nossa salvação a todo instante, do momento que acordamos até o momento de deitarmos. Essa história de uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, não, amados. Nós temos que lutar todos os dias, a todo instante, pela salvação das nossas almas. Porque a todo tempo somos provados, a todo momento somos atacados por diversas maneiras, por diversas formas. Porque o inimigo de nossas almas, o adversário, não dorme, nem descansa. Então, vamos meditar nessa mensagem de hoje. Vamos refletir nessa palavra de hoje. Vamos olhar para o semeador que é Jesus. Ah, porque irmão falou mais duro comigo, mais áspero. E irmão, sejamos maduros. Às vezes a gente precisa ouvir uma palavra forte. Às vezes a gente precisa de ouvir uma palavra firme, sim. Eu me incluo nisso. Seja da esposa, seja de um amigo, de um verdadeiro amigo, porque aquele amigo verdadeiro, ele vai falar, poxa, fulano, ó, você tá errando nisso, cara, você tá dando mole nisso aí, pô, vamos corrigir, vamos se orientar, pô. Cara, olha só, você deu uma escorregada nisso aí, pô, dá uma... melhora esse seu perfil. Às vezes a gente precisa de ouvir uma palavra mais dura, sim, mais firme. Porque nós somos aperfeiçoados a todo instante. E olha o que bem que eu disse, nós somos aperfeiçoados a todo instante, é um processo. Eu não sou perfeito, o irmão não é perfeito, a irmã não é perfeita. Então é um processo diário. Eu tenho que buscar essa perfeição em Cristo a cada dia, a cada instante. A cada instante, amados. Então, irmãos, vamos meditar nessa mensagem de hoje. Vamos buscar conhecimento em Deus, vamos buscar comunhão com Deus. Vamos buscar intimidades com o Espírito Santo a cada vez mais. Porque os tempos são difíceis. E quem conhece a palavra de Deus, quem busca, quem estuda, sabe que as coisas vão piorar. Porque quando disserem há paz e segurança, lhes sobrevirão repentina destruição. Irmãos, estamos vivendo tempos muito sérios. Então vamos deixar de lado todo embaraço, toda meninice, toda criancice espiritual e vamos nos tornar adultos espirituais. Buscarmos comunhão com Deus, comunhão com o próximo, a cada dia mais. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer cada amada irmã, cada amado irmão, cada amada irmã. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar profundamente seus corações, em suas mentes, abrir seu entendimento para que vejam a profundidade dessa mensagem cada vez mais e vamos meditar, buscar comunhão com Ele, reconhecermos a necessidade que temos da companhia do Espírito Santo todos os dias. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Adonai Elohim, que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, venha tocar em cada coração, cada alma, cada mente, Pai, e que a Tua palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Pai,
possa penetrar agora, a ponto de dividir a alma e espírito de cada irmã, cada irmão, e possa abençoá-los e que possamos refletir cada vez mais, Pai, e entendermos a necessidade de termos cada vez mais comunhão com o Senhor. Pai, fala conosco, orienta-nos, ensina-nos, exorta-nos, conforta-nos, consola-nos, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Pai, abençoa cada vida, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua paz venha reinar em cada coração, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por mais essa mensagem, por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. Amados, meditem nessa mensagem, compartilhe e deixe o seu like aí na mensagem para que o YouTube entenda que é uma mensagem positiva, uma mensagem boa, agradável, que não ofende a ninguém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós, que possamos ter em mente sempre o crescimento espiritual. Amém? Até uma próxima oportunidade aqui no nosso canal Pregador Logos. Amém? Deus abençoe a todos.